tem agido. Fala a cada coração nessa noite. É a nossa oração. No nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quero ler com vocês um texto que está no Evangelho escrito por São João, no capítulo 20. Evangelho escrito por João, capítulo 20, a partir do verso 11. Diz assim, João 20, 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor e eu não sei onde puseram. Depois de ver isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela supôs que fosse o jardineiro e respondeu, Senhor, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou, não tente me deter. Eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles, eu subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, dizendo, eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Meus queridos, é impressionante como somos enganados pelos nossos sentidos. É impressionante como muitas vezes olhamos para determinados cenários e analisamos com tudo que a nossa intelectualidade, com tudo que o nosso cérebro nos oferece de percepção. Percepção visual, auditiva, olfativa, tátil. E a gente tira conclusões absurdamente equivocadas de diversos cenários. Quantas vezes você já analisou terrivelmente uma situação? Quantas vezes você já começou um relacionamento, analisou, stalkeou a pessoa, perguntou sobre os relacionamentos passados, tirou conclusões que você julgava absolutamente perfeitas? Essa é a pessoa da minha vida, a parte inseparável da minha existência, presente de Deus. E o presente de Deus, 6 meses depois, tem uma medida protetiva baseada na Lei Maria da Penha para não chegar perto de você por menos de 1 quilômetro. Quantas vezes você já julgou cenários economicamente viáveis que em menos de 5 anos foram convertidos em uma boa e vultosa falência? A gente é fã de analisar mal os cenários. A gente é fã de julgar pela nossa própria percepção os cenários, tirar conclusões completamente equivocadas e depois a gente olha para trás e diz assim, onde é que eu estava com a cabeça? O que eu estava olhando quando eu vi isso aqui e julguei que era desse jeito? Olha o seguinte, Maria Madalena, a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus. A primeira pessoa, uma mulher, que está aqui testemunhando que Jesus ressuscitou. Maria Madalena, ao contrário do que muitos acreditam, não era uma prostituta. Não há nenhuma evidência bíblica, nenhum texto bíblico que aponte Maria Madalena como uma prostituta. Não há. Essa é uma construção histórica de séculos depois, fruto de uma tradição que não tem qualquer conexão com o texto bíblico. A única coisa efetivamente que a Bíblia fala sobre Maria Madalena e seu passado é uma referência dizendo que dela Jesus havia extraído, expulsado 7 demônios. Era uma mulher que tinha sido liberta por Jesus Cristo. É a informação que nós temos. E uma outra informação
de que ela, juntamente com outras mulheres, ajudavam financeiramente a sustentar o ministério de Jesus. Ela era uma mantenedora, uma pessoa com o espírito de ajudar com donativos e com quantias financeiras, contribuindo para que o ministério de Jesus fosse efetivo, com as viagens de Jesus, a alimentação deles e dos discípulos. Essa mulher, uma mulher reconhecidamente liberta, mas com um passado de tormento, é escolhida por Jesus Cristo desde a sua eternidade para ser a primeira testemunha ocular da sua ressurreição. E ela vai até o sepulcro ainda sem essa perspectiva de ressurreição. Ela estava com a lembrança do último Jesus que ela encontrou, o Jesus da sexta-feira. Um Jesus maculado, um Jesus espancado, um Jesus sangrento, exângue na cruz, e que ela viu, atestou, morreu. Viu o seu corpo ser retirado, ser levado, conduzido por um homem chamado José de Arimateia, que pediu o corpo de Jesus Cristo para lhe dar uma sepultura digna. Jesus é sepultado em um sepulcro nunca antes usado. Está Maria Madalena no raiar da manhã de domingo para levar especiarias e perfumar o corpo de Cristo, como se fazia com mortos. Ela vai nesse cenário. Chegando lá, ela encontra 3 coisas. Ela encontra uma pedra revolvida. Imagina você chegar lá. Imagina aqui em Salvador, a gente tem muitos cemitérios que tem aqueles túmulos de gaveta, jazigos. E aí você chega lá, o caixão está aberto e aquela paredinha do jazigo arrombada, violentada. Foi isso que ela encontrou. A interpretação disso fica por sua conta. Mas ela viu não somente isso. Ela viu 2 anjos sentados, um onde ficaria a cabeceira de Jesus e onde ficariam os pés de Jesus. 2 anjos lá no sepulcro de Jesus, parados. E o golpe de misericórdia. Ela olha para trás e viu Jesus. O defunto está olhando para ela. Dani, e aí? Tudo bom? Para e pensa. Isso é um bom sinal ou isso é um mau sinal? O que vocês acham? Parecem sinais legais, né? Você vai visitar o seu amigo que morreu. Quem não gostaria de, no dia de finados, visitar o túmulo do pai e chega lá, está o pai. Fala, filhão. Seria legal. Maria interpreta aquilo de forma extremamente negativa. Maria estava atordoada. Maria, em primeiro lugar, chega lá e vê a porta do sepulcro revolvida. O primeiro pensamento dela: roubaram o corpo. Tem um ladrão de corpo por aqui. Tem 2 anjos. O pensamento dela é: estão me trollando. Esses caras ainda estão aqui para tripudiar da minha cara e não querem dizer onde foi parar o corpo. E ainda estão me perguntando: está chorando por quê? A gente roubou o corpo dele. E terceiro, ela vê o próprio Jesus. Mas como aquele sepulcro ficava num jardim, ela cuidou que era o jardineiro que estava ali também para trollar ela. E ela diz: por favor, se você sabe, me diga onde está o corpo do meu Senhor. E eu quero saber como ela consegue interpretar 3 sinais tão claros de que algo poderoso estava acontecendo, mas como ela consegue interpretar de modo tão negativo. É impressionante. Como tantas vezes esse nível de pessimismo toma o nosso coração para que a gente olhe em volta e não perceba quanta coisa Deus está fazendo. E tudo aquilo que Deus está fazendo aos nossos olhos, nada mais, nada menos é do que mais uma tragédia se levantando. É impressionante, o tempo todo a gente está fazendo isso. Deus te livra de um acidente. E você só pensa: droga, vou ter que acionar o seguro. Meu Deus, meu carro amassou. Cara, podia ser teu crânio. Mas Deus colocou a mão e te livrou.
para provar que a sua vida estaria por um fio se não fosse a mão dele. E ao invés de você voltar o seu coração em um nível de confiança, não, você volta a sua mente e as suas lágrimas em um nível de desgraça, lamentando pelo carro que amassou, sem glorificar pelo crânio preservado. O tempo todo a gente tem a mania de interpretar cenários que poderiam ser muito positivos, e aqui eu não estou falando só de positividade, isso aqui não é uma palestra coach, fica tranquilo, ninguém vai precisar fazer o M aqui, hora nenhuma. Eu não vou ativar um mindset, nem te dar o código, não é sobre positividade que estamos falando, mas eu preciso tocar em situações que muitas vezes alteram a sua capacidade de percepção e de verificação e de discernimento espiritual para perceber quando Jesus está fazendo uma obra nova na sua vida. Quando o Espírito está se movendo para te dar um novo nível de consciência e absorção. E eu vou chegar no ponto fundamental do discernimento da obra de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. E eu vou adiantando logo, eu vou chegar na fé. Preste atenção. Por quê e o que acontece em nós para que a gente interprete cenários, para que a gente olhe para a nossa vida e não consiga ver o poder de Deus agindo e apenas coloque aquela viseira que vê tudo de forma extremamente negativa, pessimista e catastrófica. Em primeiro lugar, por que Maria não conseguia ver o poder de Deus agindo ali? Por que você não consegue enxergar Jesus agindo na sua vida? Por que você consegue ver a vida de todo mundo legal, milagres acontecendo em todos os lugares, mas a sua vida estagnada? Mas você parece que não serve para nada e o seu propósito de vida é algo mais oculto do que o terceiro segredo de Fátima. Para quem é mais velho vai lembrar dessa referência. Acho que hoje nem se fala mais disso. Por quê? Em primeiro lugar, Maria, ela foi ao futuro com a visão estagnada no passado. Eu quero dizer, Maria ainda estava absorvida pelo sentimento que foi gerado nela no último encontro dela com Jesus. E o último encontro dela com Jesus era com um Jesus fracassado. Era com um Jesus moído. Era com um Jesus vencido. Um Jesus magro, catalítico, incapaz de manifestar qualquer nível de reação. E aquele Jesus ficou na mente dela. Obviamente, ela esperava encontrar um Jesus ainda bem parecido com o último Jesus que ela viu. Esse estacionamento no passado é algo que contamina todos os nossos sentidos, de modo a impedir a nossa visão, os nossos sentimentos de captar e compreender qualquer tipo de operação nova do Espírito Santo em sua vida. O tempo todo, a gente lida com pessoas, eu lido com pessoas, eu trato pessoas que não conseguem se firmar em igreja nenhuma, porque um dia foram traídas, feridas e atraiçoadas em seus níveis de confiança por um líder que agiu com você de modo covarde, sorrateiro e cruel. Por um líder religioso que traiu sua confiança, por alguém que por um sistema religioso que moeu você e foi uma verdadeira máquina de moer carne, a ponto de brincar com seus sentimentos mais preciosos, com seus níveis de confiança. E hoje, todas as vezes que você vai num culto, você, na verdade, vive um déjà vu, um flashback, com aquelas lembranças que ativam do seu último contato com a experiência religiosa. E não apenas na religião. É muito difícil você constituir um novo relacionamento amoroso quando ainda estão tão vivas as lembranças de um último que foi tão traumático. Se liberar de um trauma é muito difícil. E às vezes os traumas nossos, ao invés de serem lembranças que servem de aprendizado para a não repetição de erros no futuro, na verdade eles são viseiras que moldam a nossa forma de enxergar e dão uma cosmovisão de todo e qualquer cenário futuro. Por que eu acho que essa pessoa não presta? Porque meu último não prestava.
Por que eu acho que não vai dar certo? Porque eu já passei por isso, eu já vivi isso. É óbvio, ninguém começa uma empresa pensando no dia da falência. Ninguém casa pensando no dia do divórcio. Mas infelizmente às vezes acontece. E o que fazer depois disso? Maria Madalena financiava até com seu próprio dinheiro a obra de Jesus Cristo. Ver ele morto, em poucas pessoas doeu tanto como doeu nela. Foi Jesus que deu a ela a oportunidade de ter uma vida liberta de tantos espíritos malignos que atormentavam ela, daquele modo tão pesado que ela vivia. Jesus ofereceu a ela liberdade, mas agora Jesus está morto. E imagina quanto não doeu nela. Em primeiro lugar, Maria não conseguia olhar o futuro sem se desvencilhar da lente que adquiriu no passado. Em segundo lugar, ela não conseguia enxergar bem nenhuma situação, porque sua visão estava turva de tanta lágrima. Maria já foi para lá chorando. Maria foi para lá chorar. E com a visão de quem chora, parecendo quem dirige em dias chuvosos sem limpador de para-brisa, a gente não consegue ver muita coisa. Quando a gente quer chorar, a gente canta como um sambista. Vá para lá com essa alegria que eu quero passar com minha dor. A gente só consegue ver o que a nossa dor permite que a gente veja. O que a nossa angústia permite que a gente veja. E para todo momento, se meu olho está obscurecido, está maculado, está nublado, por tanta lágrima que eu não paro de verter, dificilmente eu vou enxergar qualquer tipo de cenário positivo acontecendo. Em terceiro lugar, Maria estava lá baseando a sua convicção apenas no que poderia ser natural. Nunca passaria na cabeça de Maria que algo sobrenatural pudesse acontecer. Maria estava contando com o natural. Se o defunto sumiu, óbvio, a ressurreição nunca passaria pela mente dela. Roubaram o defunto. Se tem 2 homens ali, anjos não passariam pela mente dela. Seguramente é uma brincadeira, são os ladrões. Se o defunto falou com ela, provavelmente não deve ser o defunto, deve ser alguém parecido com ele, mas que na verdade é o jardineiro. Em quarto lugar, a visão de Maria estava condicionada pelo ambiente. Ou seja, se aparecer um homem no jardim, só pode ser quem? O jardineiro. Nunca pode ser um milagre. Nunca. Tem que ser o jardineiro. Às vezes a nossa visão está condicionada pelo ambiente que vivemos, e eu seguramente falo com pessoas de famílias muito difíceis. Famílias de incrédulos, famílias de pessoas violentas, famílias disfuncionais, ambientes de trabalhos adoecedores, onde o nível de competitividade te deixa cada vez mais cansado, extasiado, extenuado, melhor dizendo, a ponto de você não conseguir enxergar nada além do que a sua estafa emocional lhe deixa. É uma visão condicionada pelo espaço. Era Maria Madalena. E em quinto lugar, Maria Madalena foi buscar um Jesus na horizontal, que ela podia carregar. Um Jesus deitado. E ela diz: onde ele está? Me diga para que eu o carregue. Maria não contava com a possibilidade de encontrar um Jesus de pé na vertical e que na verdade estava ali para carregá-la. E aí é que pega a gente. Essa necessidade de termos Jesus sob o nosso controle. Essa necessidade que Jesus concorde com a gente, de que Jesus tenha o mesmo plano que eu, de que Jesus simplesmente só intervenha na minha vida se for para validar meus planos. Essa necessidade é que normalmente nos leva à frustração e a uma interpretação errônea de todos os nossos quadros espirituais. Jesus precisa me abençoar, Jesus precisa validar meus sonhos, Jesus precisa consolidar meus projetos. Eu não tenho dúvida que eu estou falando com um sem número de pessoas aqui e aqui, que está agora num culto,
no ambiente espiritual, simplesmente porque veio aqui ou porque está aqui buscando palavras, buscando meios que permitam validar a entrega a Jesus de todo o projeto que você já escreveu, assinou, buscou RT, fez tudo consolidado e só precisa que ele chancele, abençoe e financie. Só que quando você chega aqui e percebe muitas vezes que Jesus tem uma ideia diferente da sua, que Jesus não pode ser tangido, não pode ser carregado, não pode ser objetificado, que Jesus não está deitadinho esperando o seu colo, que Jesus não está na horizontal, pelo contrário, ele está na vertical, de pé, dando as ordens e dizendo: se você quiser ir comigo, eu que te carrego. Não tente me pegar, Maria. Não tente me deter. Não tente me conduzir. Não dá. Há poucos dias atrás eu tomei um cafezinho na tua casa. Há poucos dias atrás os soldados me pegaram, mas agora não dá. Ninguém me pega mais. Eu consigo até atravessar a parede. Não tenta me pegar. Jesus está hoje dizendo isso. Não tenta me pegar, não. Não tenta me fazer caber na sua caixa teológica. Não tenta me fazer caber na sua concepção sobre quem sou eu. Não tenta me fazer caber na sua religiosidade. Não tenta me fazer caber nos planos que você já fez. Não perguntou minha opinião, não questionou minha vontade. Não verificou se está alinhado com aquilo que eu quero para você. Jesus não é um mecenas. Não é alguém que simplesmente vem para bancar seus sonhos estapafúrdios e megalomaníacos. Jesus não está na horizontal. Ele está de pé. E se você quiser caminhar com Ele, é Ele quem dá as ordens. Ele tem o plano dele, que é melhor que o seu. Que é melhor que o seu. Maria interpretou mal um cenário, porque ela esperava um Jesus que ela pudesse conduzir, que ela pudesse botar no bolso, que ela pudesse levar para um lado, levar para o outro. Não dá. E ela podia pensar: puxa, tanto tempo eu investi em Jesus, está na hora de ter meu retorno, agora eu levo Jesus para onde eu quero. Eu disse aqui na hora da oferta, Jesus não está à venda. Ninguém dá alguma coisa primeiro para Ele, para depois ser restituído. Na verdade, tudo que entregamos a Ele, foi Ele quem nos deu primeiro. E se você não entendeu ainda, as suas frustrações só estão no começo. Às vezes as pessoas me procuram e dizem assim: pastor, por favor, ore, porque o diabo está investindo contra mim. E às vezes eu conheço a vida de algumas pessoas. Aí eu digo para eles: ô Binho, como diria o reverendo Diogo Dantas, ô Binho, assim, tomara que seja o diabo. Aí a pessoa se assusta. Eu digo: porque assim, se for o diabo, a gente expulsa e ele sai. Porque, meu amigo, se quem estiver fazendo isso com tua vida for Deus, aí tu está muito lascado. Porque Deus não dá para expulsar. Deus a gente não consegue sujeitar. A palavra dele quebra o cedro do Líbano. A voz dele é como a voz de muitas águas. Ninguém pode resistir. Bramindo o leão, quem não temerá? O leão rugindo na selva, todo mundo corre dele. Eu não vou ser doido de enfrentar ele. Meu amigo, se for o diabo, glória a Deus, seu problema está resolvido. Porque o diabo corre do poder de Jesus Cristo. O diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus deixa. Ele está sujeito ao poder de Deus. Então, se a gente mandar ele sair, em nome de Jesus, ele sai. Ele é obediente. Ele não é maluco. Agora, se for Deus que esteja causando esse caos na tua vida, meu amigo, para te ensinar uma lição, aí não vai ter muito o que fazer. Ou você aprende, ou você aprende. Será que não é Jesus que está causando a revolução nessa sua forma de enxergar o mundo? Será que não é Jesus que está bagunçando a tua casa?
Será que não é Jesus que está mudando todos os seus conceitos e você orando para repreender ao invés de se prostrar? Se você veio buscar aqui um Jesus na horizontal, meu amigo, tem uma péssima notícia para te dar. Você não vai conseguir levar ele para casa. Ele está dizendo, não me detenha, não tenta me conter. Quem manda agora sou eu. Veja como Maria é traída pela sua visão. Maria vê, tudo isso que está acontecendo foram coisas que Maria viu. Maria estava vendo e tirando conclusões absolutamente erradas. E aí vem o componente fé. Maria vê o túmulo aberto e não compreende. Maria vê os anjos e não entende. Maria vê Jesus e não assimila e não discerne. Mas Maria ouve a voz dele, chamando pelo nome dela, Maria. Então ela percebe, é meu Jesus, ele ressuscitou. A Bíblia fala claramente que a fé, ela vem pelo ouvir. Que a fé, ela não se comunica com o que vemos. Eu não preciso de fé para saber quem está aqui hoje. Não é pela fé que eu sei que você está aqui. Não é pela fé que eu sei que o Wendel está aqui. Não é pela fé que eu sei que Guga tocou teclado hoje. Não é pela fé. Por que não é pela fé? Porque é pelo que eu vi. Eu vi essas pessoas aqui. Eu não preciso de fé para aquilo que eu vejo. Eu preciso de fé para aquilo que eu não vejo. É por isso que Hebreus 11, versículo 1 vai dizer que a fé é um firme fundamento daquilo que se espera e a convicção ou prova daquilo que não se vê. É por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, vai dizer que nós não nos guiamos pelo que vemos, mas pela fé. Porque a fé não é por vistas, não é por aquilo que nós vemos. E a palavra fala que a fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus. E a palavra também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então por que essa questão do ver e do ouvir? O tempo todo a gente seleciona o que a gente quer ver. Já diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. E o tempo todo a gente não quer ver um monte de coisa. Tem gente que é fã de filme de terror, mas o tempo todo assiste assim, ó. Porque eu posso selecionar, eu gosto da trama, eu gosto do drama, eu gosto do enredo, mas eu não aguento ver alguém cortando o pescoço do outro. Quando aquele bonequinho chega dizendo batatinha frita 1, 2, 3, eu não aguento ver o resto da cena. Ou outro diz, I want to play a game. Eu quero jogar um jogo. E o jogo é arrancar 2 dedos e enfiar na garganta do outro para você achar uma chave que tira você do... Ah, cara, eu não aguento ver isso. Eu gosto da trama, mas não aguento. Aí você seleciona. Isso eu quero ver, isso eu não quero ver. A visão, ela está no nosso campo de controle. Eu escolho o que eu posso ver. Eu interpreto o que eu vejo. Mas e a audição? A audição não. Se a gente fala do ditado do cego que pode ver, que não quer ver, e eu sei que tem coisas que eu não quero ver, eu não vejo. Eu vejo se eu quiser. Eu posso fechar o olho. Eu tenho pálpebra. Mas na audição, não. Tem coisa que a gente escuta e que o grande ditado é, cara, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Tem amigos meus que quando falam de futebol eu digo, sabe as palavras, só perde para o silêncio. A audição a gente não controla. Ontem eu estava numa reunião de condomínio, um dos condomínios que eu advogo, tentando resolver um problema do vizinho de cima com o vizinho de baixo. Adivinha qual era o cerne do problema? Barulho. E o vizinho de baixo jura que o vizinho de cima é baterista do Iron Maiden. E o de cima diz, mas ele só tem 3 anos.
Foi assim, impossível uma criança de 3 anos produzir o mesmo barulho que a bateria da mangueira. Barulho. É alguém que está tentando descansar, mas não consegue porque não consegue selecionar o que ouve. Você entende a diferença? Ouvido não tem pálpebra. A sua audição não está no seu controle. A gente tenta dar algumas formas, fazer alguns métodos. O meu filho tem uma sensibilidade muito grande a barulho. E se eu quero ir no estádio, eu podia levar no estádio do Vitória, que a torcida não canta mesmo, não tem. Mas na Fonte Nova é difícil. Meu irmão, quando a Bamão começa a cantar, nem abafador dá jeito, ele não aguenta, ele quer sair. Ele, papai, não aguenta, o barulho é muito grande. A nossa audição não está no nosso controle. E é aí que entra a fé. A fé atua onde você não pode controlar. O discernimento da atuação do Espírito Santo só acontece quando a gente entra no nível de rendição, quando a gente entra no nível de percepção da nossa incapacidade e constatação de que os nossos problemas se resolvem pelo poder de Deus e não pelo nosso braço forte. O pastor Diogo falou de manhã uma palavra poderosíssima. Como tanto a nossa arrogância e altivez são frutos de ausência de fé, quanto a nossa baixa autoestima também são frutos de ausência de fé. A gente confunde humildade com baixa autoestima. Humildade não é a menina bonita dizer que é feia. Não é um rapaz inteligente dizer, eu sou um burro. Isso não é humildade. Isso muitas vezes é uma baixa autoestima de quem ainda acha que está no controle. Quem atribui todos os malfeitos da sua vida à sua falta de capacidade é porque acredita e só percebe e só concebe a possibilidade de tudo acontecer no nível do natural e ignora aquilo que é sobrenatural. E a fé, ela atua nesse campo do sobrenatural, de que Deus pode fazer aquilo que eu não posso realizar. Maria teve que se render às palavras e aquilo que não está no campo de visão dela. Eu estava falando ontem com o meu grupo de comunhão e com minha família sobre minha filha que a gente está esperando. No final desse mês, ou no início do mês que vem, deve vir ao mundo a Cecília. A gente está entrando no 8º mês de gravidez. Eu lembro quando a gente descobriu que estava grávida. Minha esposa estava com obesidade grau 3. Hipertensão, diabetes, um momento não planejado. A gente não estava tentando ter filho. E um dia a gente descobre, estamos grávidos, e aí? E foi engraçado porque as primeiras conversas nossas só giravam em torno da nossa impossibilidade. Não dá. Não tem como a gente levar adiante essa gravidez. Não tem como. A ponto de a gente já estar considerando que os médicos aconselhariam a gente a interromper. Isso não dá. É impossível para a gente. E a gente olhando no campo natural. Veja, o Senhor operando algo poderosíssimo, uma nova vida sendo trazida. Gente, quem via aqui as apresentações de criança, toda vez eu falava, vontade de ter uma menininha. E ela não estava grávida ainda não. Foi só o meu coração ali, com aquela vontade, eu tinha uma vontade de ter uma filha. O Senhor estava operando exatamente aquilo que meu coração tanto orou para acontecer, e eu estava enxergando um cenário apocalíptico. De que a gente passaria por um outro aborto, de que uma nova situação difícil se levantar. Eu só consegui enxergar a tragédia, minha esposa só conseguia enxergar a tragédia. E Deus operando algo novo. Deus operando vida e a gente enxergando morte. Por quê? Porque a nossa confiança estava naquilo que estava no nosso controle. Naquilo que a gente poderia voluntariamente gerar. Estava no nosso braço. E o Senhor colocou no nosso coração esse nome, Cecília. Cecília quer dizer cega. Vem do latim secus. E esse nome
era também uma espécie de um título, de uma consideração dada a pessoas muito sábias no Império Romano. Porque eram pessoas que enxergavam além do óbvio, que julgavam além do aparente. E é exatamente essa experiência que o Senhor gerou em nós, trazendo Cecília. Nos fazendo nos guiar não pelo cenário que enxergamos, mas por aquilo que não se pode tanger com as próprias mãos e não se pode enxergar, como a fé, que é o firme fundamento daquilo que a gente só espera, mas não pega. A convicção daquilo que a gente não vê. Nesse mesmo capítulo que a gente leu em João 20, mais tarde, chega um discípulo que diz assim: epa, não vou acreditar nessa balela de ressurreição. Se eu não vir com os meus próprios olhos, eu não acredito. Até Jesus chegar para ele e dizer: Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Jesus está sacudindo sua vida, está embaralhando seus móveis, está jogando tudo de cabeça para baixo, para perguntar: e aí? Você vai confiar, mesmo sem ver? Porque às vezes é isso, né? Tem muita gente que diz assim: olha, eu preciso enxergar um milagre, e quando eu testemunhar um milagre, aí eu vou começar a crer. E eu vou dizer para você, amiguinho, a geração que mais viu milagres na Bíblia foi a geração do deserto. Ficou 40 anos vendo mar se abrir, rocha brotar água, maná cair do céu, uma coluna de fogo proteger do frio, uma nuvem se mover em cima deles para proteger do calor. E nunca houve uma geração mais incrédula do que aquela. Porque milagres não produzem fé. Mas o correto é o oposto. Fé produz milagres. O primeiro milagre que precisa acontecer é o milagre da fé. É o milagre de você depositar a sua confiança naquilo que você não viu. É o milagre de perder o controle. É o milagre de entregar a condução da tua vida a quem você não está vendo. Eu estou aqui para pregar um Deus invisível. Eu estou aqui para falar do poder do invisível. Alguém que você não está enxergando, mas que precisa começar a confiar. E Ele quer falar com você. Naquele dia Ele falou em hebraico. Hoje Ele quer falar em português, com um sotaque que você entenda, para te dizer que Ele conhece seu nome, que Ele sabe da sua dor. O que vai te libertar não é enxergar um milagre, não é ter o controle de tudo, não é, se eu enxergar aqui, pronto, agora eu estou controlando tudo. O que vai te libertar não é isso. O que vai te libertar do seu trauma, o que vai te libertar desse condicionamento espacial, o que vai libertar o seu coração de uma vez por todas, de todas essas prisões e amarras que ficaram em você pelas suas experiências negativas do passado, pelo cenário atual que está condicionando a sua cosmovisão, pelas lágrimas que não param de jorrar do seu olho e embaçam toda e qualquer perspectiva que você tem do seu futuro, da sua carreira, do seu casamento, da sua família, da sua vida, da sua identidade. O que vai te libertar não é aquilo que você vê, mas é se você, no seu coração, começar a dar ouvidos à palavra que está ecoando agora, querendo falar com você. A Bíblia diz que a voz do Senhor é a voz como de muitas águas. A voz de muitas águas é assim. Quem mora na frente de praia, a gente sabe como é. Tem dia que está, tem dia que está, mas ela é sempre constante. O mar sempre fala. As águas sempre falam. Tem dia que ele fala grosso. Tem dia que ele grita. Tem dia que ele fala suave. Eu não sei como ele quer falar com você hoje, mas eu sei que Ele conhece seu nome. Ele tem um jeito diferente de falar com cada um aqui. Deus não fala por atacado. Deus não fala com uma só voz. Naquele dia Ele falou Maria. Mas Pedro, Ele falou: tu me amas?
Para Tomé ele falou, toque aqui. E para cada um aqui, hoje ele já falou comigo. E ele está falando. E o que ele fala comigo, ele não vai falar com você. Deus não é fofoqueiro. Não se meta. Comigo é comigo. Não dá para reproduzir minha experiência com vocês. O que ele está falando com você, é só com você. Mas não queira controlar ele. Não ache que você pode estar no comando dele. Deus não está na horizontal. Deus não pode ser tangido. Eu não sei se você veio aqui esperando carregar ele, levar ele para onde você quer, levar ele para esse relacionamento que você está querendo fazer, e nem perguntou se é do agrado dele, levar ele para esse plano de vida que você já consolidou, já estabeleceu. Maria achou que iria lá carregar Jesus. Maria saiu de lá carregada por Jesus. E você? Quer carregar ou ser carregado? Você vai se dar mal. Se você achar que pode mandar nele. Esquece isso. Fique de pé. Maria volta para os discípulos dizendo, eu vi o Senhor. Eu vi, agora eu vi. Demorou para eu entender que era ele. E eu só entendi quando eu comecei a ouvir. E ela contou tudo o que ele tinha dito. Você só vai enxergar e começar a ver que tudo isso que está acontecendo na sua vida pode ser o início de algo poderosíssimo que Deus está fazendo. Que isso que você chama de tragédia do divórcio pode ser o método pedagógico que Deus encontrou para te trazer de volta a sensibilidade ao caráter. Que esse cenário de falência, que para você é uma tragédia, pode ser algo poderosíssimo que Deus esteja fazendo para trazer você para a rota do seu propósito e tirar você dessa teimosia sem futuro. Deus tem o jeito dele, mas a gente só começa a ver e a identificar que aquilo ali de fato é Jesus quando a gente aceita perder o controle e abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. A fé, ela se anula quando a gente quer confrontar com a visão. Aquilo que é por vista não é por fé. Eu não preciso de fé para saber que você está aqui, mas eu preciso de fé para aquilo que eu ainda não sei. Eu só creio que Jesus está aqui do meu lado agora por fé. A fé é muito mais segura que a visão. A fé não nos deixa enganados. A fé não é uma crença burra e tola. Não. Fé é confiança em quem tem poder. Eu já falei isso outras vezes. O pior desafio de um profissional, que eu tenho como profissional, é quando eu lido com clientes que acham que sabem mais do que eu. O cliente que procurou o Dr. Google antes de procurar o Dr. Saulo. E chega lá dizendo, eu já sei o que é. Você tem que fazer assim. Tem cliente que a hora tem que dizer, parou. Ou você tem fé ou você não tem. Fé é acreditar que eu estudei e você não, meu bem. É acreditar que eu tenho OAB e você não tem. É acreditar que eu sei fazer isso e você não sabe. E se você não tiver fé, o nosso trabalho não flui. Imagina um paciente que chega no seu consultório querendo te dizer qual é o tratamento adequado, qual é o remédio que ele tem que tomar e só quer que você assine. Não flui. Fé é confiar no especialista. Fé não é um fideísmo burro, não é uma crença sem sentido. O exemplo é de uma casa pegando fogo e você está no 10º andar. E quando você está no 10º andar, você está desesperado, porque está tudo pegando fogo. Aí aparece uma menina de 4 anos de idade e diz assim, tio, pula daquela janela ali, vai dar certo. E muita gente acha que fé é isso. É um tiro no escuro.
É um pular de uma janela do nada. Você pularia? Nem eu. Mas imagina que agora não é uma criança de 4 anos que chegou. É um bombeiro, especialista em resgate, que olha para você e diz assim: fique calmo. Eu trabalho com isso há 30 anos. Eu sou o melhor do Brasil em salvamentos de incêndio. Já salvei muita gente nessa condição. Eu tenho um plano, já arquitetei tudo. Tem uma equipe minha lá embaixo te esperando, mas o prédio está em chamas e não tem outro jeito. Eu já calculei tudo, vai dar certo. Você precisa pular daquela janela. Está no 10º andar. Você pula? Eu pulo, velho. É isso aí, eu morro queimado. Mas agora eu não estou pulando em cima de um devaneio de uma menina de 4 anos, que acha que basta eu tomar um Red Bull e eu vou sair voando. Eu estou pulando debaixo da palavra de um especialista, debaixo da palavra de alguém que conhece o que está fazendo. Pedro passa uma noite inteira, um homem do mar, uma noite inteira pescando e não pega nada. Jesus chega de manhã e diz: ei, lança a rede de novo. Aí Pedro diz: ô velho, eu pesquei uma noite inteira, não achei nada, mas agora, segundo a tua palavra, eu vou pescar de novo. E Pedro tem a melhor pescaria de toda a sua vida. Ele ouviu e creu, mesmo sem ver peixe nenhum. E aí? A sua visão já lhe traiu muito. Para de querer controlar tudo. Para de querer saber tudo. Para de querer só aplicar, só investir naquilo que você tem certeza. Não dá, não vai dar. Está na hora de perder o controle. Quanto quadro você já analisou? Quanta gente você já stalkeou achando que era a melhor pessoa do mundo? Quanto cenário você já fez due diligence e depois quebrou a cara? Sua visão lhe trai. A fé não. Por que eu acho que ele não vai falhar? Por que eu acho que o meu Deus não vai falhar? Porque ele nunca falhou. Ele não conhece derrota. Eu não estou pedindo para você pular de uma janela ao léu. Eu estou pedindo para você dar um passo que pode parecer absurdo, exceto pelo fato de que você tem a palavra de um especialista. Pode confiar nele. Ele é mais seguro que a sua visão. Perca o controle. Feche seus olhos. Não é hora de enxergar nada. É hora de confiar. É hora de perder o controle. Escute ele falar. Ele quer te chamar pelo nome hoje. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. É assim. O que rompe é a fé. Sua visão já quebrou muito sua cara. Você no controle, você sabe onde foi parar. E é por isso que você só está conseguindo enxergar a tragédia. Você ainda está amparado e caminhando no nível da naturalidade.
O que eu não posso fazer não pode ser feito. Onde eu não alcanço é impossível. É isso que a gente julga. Se eu não posso fazer, ninguém pode. Meu amigo, você ainda não teve noção do poder de Deus. Não está encaixando na sua lógica, na sua caixa racional, filosófica, mística, teológica. Não está encaixando ainda quem é Jesus. Você só pode dizer para os seus amigos: eu vi Jesus, depois que você escuta a voz dele no meio do absurdo, no limite do absurdo, que desafia a morte, que desafia as probabilidades, que desafia as suas experiências pretéritas, que desafia a tônica do ambiente que você está inserido. Nesse limite, é o limite em que opera o poder da fé. É o limite onde Jesus Cristo começa a demonstrar: eu estou fazendo algo novo. Eu estou gerando vida onde havia morte, colocando cura onde havia doença, colocando resposta onde havia dúvida, colocando certeza onde havia pergunta. É nesse nível que Jesus começa a agir, no campo onde você admite: eu não posso mais, eu não consigo mais, não depende mais de mim. Aí você vai para a fé. Aí você rompe. É onde você se reveste do poder dele. Está na hora de romper. Está na hora de viver o sobrenatural. Cante isso, rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Pai, que possamos chegar nesse nível de confiança, que a gente mais não seguir pelo que a gente está vendo, tangendo, por aquilo que a gente pode carregar, por até onde nossas forças alcançam. Não, que a gente possa encontrar um outro nível de vibração, que a gente possa encontrar o nível de nos guiarmos pelas suas palavras, por aquilo que ouvimos de Ti, ainda que a nossa visão diga o contrário, ainda que as perspectivas do meio onde estamos inseridos nos digam outra coisa, ainda que as nossas experiências pretéritas, que o nosso relacionamento passado, que as feridas que ainda não cicatrizaram, ainda que elas nos tentem bloquear e nos dizer: não vá, ainda que as lembranças do passado digam que a gente vai se ferir de novo, mas se a gente ouvir a Tua voz para avançar, Deus, que o nosso nível de confiança seja o suficiente para romper muralhas, romper barreiras, romper experiências negativas, romper com o pacto que celebramos com a nossa visão aparente, romper com a autoconfiança, romper com a baixa autoestima, romper com essa noção de que tudo depende de nós. Senhor, as coisas estão no Teu poder, no Teu controle, no Teu comando. Que o nosso esforço, que toda a nossa caminhada, elas sejam amparadas pela Tua voz. Que a gente se esforce sim. Essa não é uma palavra que vai incitar preguiça. Essa não é uma palavra para nos incitar a não lutar, pelo contrário. Essa é uma palavra para nos motivar a lutar pelas razões certas, na direção correta, a correr sim, mas correr para onde a Tua voz aponta e não para onde nossos olhos julgam ser o melhor caminho. Há caminhos que ao homem parecem corretos, mas os seus fins são fins de morte. Mas, Senhor, quando nos guiamos por aquilo que a Tua boca pronuncia, pela palavra que o Senhor estabelece para nós, pelos propósitos que são planejados pelo coração do próprio Deus,
nós alcançamos o sobrenatural, rompemos em fé, plantamos e colhemos. Nós nos posicionamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, que dão seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz, tudo quanto frutifica, efetivamente prospera. É nesse nível que queremos caminhar, é o nível que todo ser humano sonha em caminhar. Isso está ao nosso alcance, mas só pela fé. Pela fé. A fé não é saber tudo. A fé é confiar em quem sabe. Nós confiamos em Ti, o nosso especialista. Em Teu nome dizemos que o amor de Deus, o Pai, o especialista, que a graça de Cristo, o nosso Redentor, Salvador, que a comunhão do Espírito Santo, o nosso amigo, conselheiro e pedagogo, esteja sobre todos aqueles que se rendem a Jesus Cristo e aceitam caminhar por fé, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te leve em segurança à sua casa.